Boa tarde, minha irmã, meu irmão, bem-vindo ao Mulher Esperança 2024. Boa tarde. Quantos gravetinhos lindos de Jesus nós temos aqui hoje. Semana passada tínhamos muitos gravetinhos de Jesus e uma delas me encontrou, ela mora na Alemanha, e ela veio falar comigo: Vânia, eu sou um gravetinho de Jesus. Glória a Deus. E os gravetinhos, quando se juntam, o que acontece? O fogo sobe, não é verdade? E nós tivemos um encontro muito gostoso. Eu fiquei muito emocionada. Quando eu cheguei aqui, tinha 4 vans das nossas irmãs gravetinhas de Jesus, lá do Vale do Paraíba. 4 vans, irmãs. Isso me fez pensar, eu fiquei emocionada de tanto carinho que a gente recebe, de tanta atenção, e nós pedimos que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Você, meu irmão da internet, que Deus abençoe sua vida, e isso me fez pensar numa coisa. As irmãs, elas alugaram 4 vans para vir aqui. E quantas mulheres nós temos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que podem estar na terça-feira, que não estão fazendo trabalhos seculares na terça-feira? Quantas? Podemos pensar. E no nosso jejum, nós das meninas do louvor fazemos um jejum toda terça-feira, em prol do Mulher Esperança. E aí eu falei com elas o seguinte: nós vamos orar por cada mulher aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pinheiros mulher, né? Pinheiros mulher. Por cada senhora da SAF, por cada senhora das Mães da Aliança. Porque se nós temos o objetivo de fazer com que esse trabalho seja um braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós temos que crescer de quê? De dentro para fora. Não podemos ter mais pessoas de fora do que daqui da igreja. E nós temos muitas mulheres. Então, eu estou lançando um desafio. Você, mulher, que frequenta aqui a Igreja de Pinheiros, não seja só virtual. Nós queremos aqui mulheres com os joelhos dobrados no chão em favor dos seus filhos. Filhos tão jovens que já estão desviando da igreja. Nós temos muito que orar pela nossa igreja, pelo nosso país e pelos nossos filhos. E você em casa, sozinho, um gravetinho, sozinho, esfriando, com todas as coisas do mundo atrapalhando, venha para cá. Se você tem condição, venha. Eu desafio você vem 4 terças-feiras, se você não for abençoado, se você não se sentir abençoado, você não precisa vir mais. Mas venha, participe, é um banquete espiritual para as nossas vidas. Amém? Viemos da semana da Páscoa, também quero agradecer umas senhoras também que encontrei no culto das 7 Palavras da Cruz, do Presbitério Centro-Norte Paulistano, que também assistem o Mulher Esperança e me deram um grande abraço. E vamos começar cantando Quão lindo o nome do nosso Senhor Jesus. E que nós, depois da Páscoa, depois da ressurreição, nós esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem espera a vinda do nosso Senhor Jesus? Amém. Certo? Então vamos lá? Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Declara bem forte. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, oh, oh,
ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. O quê? Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu todo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que as trevas se apagou. Bem forte. Glorioso dia então surgiu, vivo, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. Vai lá. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Presta atenção agora. Não há mais culpa ou medo atroz, este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Declara isso. Nenhum poder do inferno irá das
Cristo eu vou permanecer. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mar quem me cobre, quem me virá valer. Não tardes, não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite
vens comigo andar. Oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Amém. Elaine, vem orar pelo nosso pastor. Nós teremos o privilégio de ouvir nosso pastor titular da Igreja de Pinheiros. A Elaine vai orar por ele e também agradecer pelas nossas ofertas. Pastor Arival, o Senhor sabe como Ele tem sido importante na nossa vida, como Ele tem nos ensinado a caminhar, como Ele tem nos dirigido, Senhor, na Tua Palavra, nos ensinado a andar com o Senhor, a amar mais o Senhor. Por isso eu peço, Pai, concede os desejos do coração, abençoa ele, a família dele, coloca palavras de vida, Senhor, nos lábios dele, através do Teu Espírito Santo, que ele seja, Senhor, boca de Deus aqui nesse lugar. Abençoa o ministério dele, frutifica cada vez mais, Pai. Muito obrigada, Pai, pela liderança que o Senhor colocou sobre nós, pelo pastor que o Senhor colocou sobre nós. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Pode sentar, gente. Eu vou ali para cima, porque é melhor para a transmissão também. Sinto-me muito honrado todas as vezes que sou convidado aqui para falar para vocês. Esse Mulher Esperança foi um insight que a gente teve alguns anos atrás. O pastor Jeremias foi que deu a ideia também para a gente, que ele fazia lá, faz até hoje na 8ª igreja. Ele faz sempre antes de uma oficina de crochê, de bordado, de costura que ele tem lá. Ele faz sempre às 13 horas. Ele veio aqui, foi ele que começou aqui, foi ele que fez o primeiro Mulher Esperança. E eu quero convidá-las a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 8, versos 23 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o sentimento que muitas vezes nós temos
que Deus é indiferente a nós. Você é crente, você é filho de Deus, filha de Deus. Você está enfrentando uma situação difícil, complicada, uma tempestade. E parece que Deus não está nem aí para o que você está sentindo, para o que você está passando. Alguém já teve essa sensação aqui ou não? Muito obrigado, porque vocês me acompanham nisso, porque essa sensação é muito antiga e muitos crentes já viveram essa experiência. Veja lá no Salmo de número 10, Salmo de número 10, o versículo 1, Salmo 10, versículo 1. Davi começa com uma pergunta para Deus. Salmo, capítulo 10, versículo 1. O que diz aí? Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Eu estou aqui passando por essa situação complexa, complicada, indesejável, e o Senhor não está nem aí. A palavra indiferença, uma palavra que tem assim um poder muito grande de machucar a gente. Ser indiferente significa demonstrar falta de interesse, falta de atenção, falta de cuidado, descaso. A indiferença significa mostrar-se insensível ao outro, ao que o outro está sentindo, o que o outro está passando. E nós, muitas vezes, praticamos isso uns com os outros, mas no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes também nós nos sentimos, ou sentimos que parece que Deus está indiferente a nós. Essa ideia está nesse texto que nós acabamos de ler. Essa tempestade, ela está registrada em Mateus, Marcos e Lucas. Tem outra tempestade, mas essa aqui é uma tempestade que aconteceu depois de Jesus pregar o grande sermão do monte. Ele tem depois 1 ou 2 dias intensos de curas, etc. E muito cansado, então ele se dirige aos seus discípulos e vamos atravessar para o outro lado. De um lado para o outro do Mar da Galileia. Os discípulos, em obediência a Jesus, entram no barco com ele. E durante aquele percurso de atravessar o Mar da Galileia, vem uma tempestade. E quando essa tempestade vem, Jesus está dormindo. E a coisa vai se agravando de tal maneira que os discípulos então vão lá onde Jesus estava, acorda Jesus e faz uma pergunta para ele, né? Não te importas que pereçamos? Ou seja, nós estamos aqui no meio da maior tempestade, o barco já está enchendo d'água, o vento está jogando o barco de um lado para o outro, diz o texto aí. Se você observar o que está descrito no texto de Mateus, grande tempestade, de sorte que o barco era varrido, o quê? Pelas ondas. Não era somente o vento, mas a água entrando e passando por cima do barco. E Jesus dormindo tranquilamente. O texto de Marcos diz que ele usou até um travesseiro. E a partir dessa ideia que eu queria meditar com vocês, sobre quando Jesus está dormindo, quando Jesus está assim, aparentemente insensível ao que nós estamos passando. E eu queria tirar algumas lições, pelo menos 4 lições principais desse texto para a nossa edificação espiritual.
A primeira lição que nós aprendemos aqui no texto é que mesmo com Jesus no barco da nossa vida, da nossa existência, mesmo Jesus estando dentro do barco, isso não impede que tempestades venham sobre a nossa vida. Ou seja, Jesus estando conosco, nós, em obediência, porque se eles estavam no meio daquele mar, se eles estavam sofrendo aquela tempestade, foi porque eles obedeceram à ordem de Jesus. E às vezes, eu e você, como crentes, em obediência a Jesus, tendo um relacionamento pessoal com Ele, sabendo que Ele é o Emanuel, sabendo que Ele é o Deus que está conosco todos os dias da nossa vida, tempestades vêm, problemas vêm. Ou seja, a presença de Jesus não nos dá imunidade de sofrimentos e de problemas. Se você observar bem, esses homens eram pescadores, e ao atravessar o mar, eles não tiveram nenhuma dúvida de obedecer a Jesus, porque eles não viam no tempo nenhuma ameaça de tempestade. E às vezes, as tempestades vêm na nossa vida de forma inesperada. Não manda aviso, não dá sinal que vai ter o problema. Você está tranquilamente na sua vida e você resolve então fazer um exame de rotina, chega lá, você descobre que você está com um problema sério de saúde. E seu mundo então desmorona. Está tudo bem na sua casa, de repente acontece um problema com o filho, com a filha. Acontece um problema no seu relacionamento pessoal. E a tempestade vem. Vem quando tudo está céu de brigadeiro. Quando tudo aparentemente está na bonança. Vem quando você está em obediência a Deus. Vem quando Deus está presente na sua vida. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que nos momentos quando a tempestade vem, independentemente de nós acharmos que Jesus Cristo está indiferente a nós, é a Ele a quem nós devemos recorrer. Meditando e escrevendo sobre as promessas de Deus, cada dia mais eu me conscientizo da importância de nós entendermos e de nós percebermos na nossa vida que Deus está conosco. A consciência, a convicção e a certeza de que Deus está conosco e que Ele pode, e Ele tem competência suficiente para nos ajudar, para nos socorrer naquele momento. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 41, Isaías, capítulo 41, versículo 14, diz o texto sagrado: não temas, não tenhas medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, presta atenção, o teu Redentor é o Santo de Israel. Ele diz: olha, vocês são pequenos. Ele usa essa expressão vermezinho, que era um verme mesmo, avermelhado, que não tinha importância nenhuma, e ele ainda usa a expressão povozinho de Israel, para dar a conotação de fato nós somos impotentes, nós carecemos da ajuda do Redentor.
Veja no versículo 13, o versículo anterior, o que ele diz? O que ele diz aí? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, irmãos, nós não temos que buscar ajuda em ninguém que não seja o Senhor, nesses momentos da nossa vida. Pessoas podem nos ajudar, o Salmo 118 diz, né? Ele faz uma declaração para Deus, até o Senhor estava entre aqueles que me ajudaram. É importante nós termos essa compreensão, porque os discípulos, eles não tinham mais o que fazer naquele momento, eram homens experientes, eram homens que viviam ali da pesca, que moravam ali, que sabiam que era enfrentar a tempestade, mas eles estão desesperados. E eles vão lá, no versículo 21, o que diz aí? Mas os discípulos vieram o quê? Acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos. Perecemos. Nós estamos perecendo. Salva-nos. Eu não sei se você se lembra, mas eu quero trazer a sua lembrança agora. O que está lá em Lucas. Lucas capítulo 11. A oração da importunação. Quando Jesus, Ele mesmo diz que Ele quer ser acordado, que Ele quer ser despertado, que Ele quer ser incomodado por nós, nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. Veja lá em Lucas capítulo 11, Jesus conta a parábola. Disse ainda Jesus, versículo 5, qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurar à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me, eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro responda lá de dentro, não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para te os dar. Ele diz assim, digo-vos, vamos ler juntos? Lucas 11, 8, o que diz? Digo-vos que se não se levantar para dar você seu amigo, todavia o fará por causa da... e lhe dará tudo o de que tiver o quê? Necessidade. Então, se Jesus aparentemente está dormindo, se Jesus ele está aparentemente indiferente a nós, aí que nós temos que clamar. Lembra da mulher Cirofenícia, que foi desprezada por Jesus, e no último argumento de Jesus, ele diz, não é justo que você pegue o pão dos filhos e deem aos cachorrinhos. E a mulher diz, olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, uma migalha da tua graça já resolve o meu problema. Então, irmãos, tempestades vêm sobre a nossa vida. Tempestades quando nós estamos vivendo em obediência, quando nós estamos vivendo um tempo de bonança na nossa vida espiritual. Na tempestade, temos que buscar o Senhor, temos que clamar ao Senhor, temos que incomodá-lo com os nossos pedidos, com as nossas necessidades, com as nossas orações. Terceira lição que eu vejo no texto é que nas tempestades a nossa fé ou a nossa qualidade de fé ela é revelada. É interessante que, não sei se você observou esse detalhe no texto, na leitura do texto, no versículo 25, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Versículo 26, o que Jesus vai dizer? Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Veja, antes mesmo de ir lá
fazer cessar a tempestade, Jesus dá uma aula para nós aqui, dizendo assim: olha, que tipo de fé vocês têm? Qual é o tamanho da fé de vocês? Vocês acham, e aí é a lição final do texto, vocês acham que a natureza vai matar o Criador? Vocês acham que uma tempestade, o vento, a água, o mar, vai matar aquele que criou todas as coisas? É tão interessante isso, meus amados irmãos. Essa expressão pequena fé refere-se à quantidade e à má qualidade da fé. Esta expressão aparece na Bíblia, no Novo Testamento, 5 vezes. E todas elas aplicadas aos discípulos. Veja lá em Mateus 6,30, quando Jesus está tratando da questão da ansiedade. Mateus 6,30. Veja lá, Mateus 6,30, diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É muito interessante, meus amados irmãos, que a nossa fé, ela vem à tona, ela se expressa na sua qualidade, na sua profundidade, na sua pureza, justamente nesses momentos de tempestade. Existe uma diferença muito grande de você ter um conteúdo doutrinário de fé e você ter uma fé operante. Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, e essa palavra fé tem também um significado de conteúdo doutrinário, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, fé como sã doutrina, como conteúdo de crença. Mas o conteúdo é importante, a questão do conhecimento das verdades bíblicas são extremamente importantes, mas elas não são de nenhum valor se nós o que não colocarmos em prática. A primeira vez que Deus revela esse princípio está lá em Abacuque. Queria que você fosse lá em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. O profeta está justamente questionando as coisas que estão acontecendo. Ele não está entendendo absolutamente nada por causa da prosperidade do mal. E lá no capítulo 2 de Abacuque, ele recebe a resposta de Deus. E a resposta de Deus está no capítulo 2, versículo 4. Ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E aí o capítulo 3, no meio de tudo aquilo que Abacuque está enfrentando, ele vai fazer uma oração que é um cântico. A oração de Abacuque no capítulo 3 é uma forma de canto, é um louvor que ele entoa. E eu queria que você fosse para o capítulo 3, versos 17 a 19, e ele vai dizer algo preciosíssimo. Olha o que ele diz aí. Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da costa e me faz andar altaneiramente. Amém? Isso é viver pela fé. Viver pela fé. Mas eu quero concluir com a quarta lição aqui nesse milagre de Jesus. É que na tempestade, quando Jesus aparentemente está insensível e indiferente ao que nós estamos passando, e nós o clamamos, é aí que ele faz um grande milagre, faz uma grande intervenção. Esse texto aqui, se você observar, do ponto de vista teológico, há um propósito. Há um propósito. Jesus dorme, Jesus é acordado, ele dorme como homem, cansado que ele estava, porque ele é verdadeiramente o quê? Homem. Mas ao acordar-se, ele vai lá e se dirige para a natureza, e dá uma ordem para a natureza. E a natureza, o mar, o vento, lhe obedecem. Significa que os discípulos estão aprendendo aqui, na prática, uma aula de teologia, que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente homem, e ele é verdadeiramente o quê? Deus. Que ele, na sua humildade, na sua humanidade, ele se identifica conosco. Ele está cansado, ele dorme. Mas ao mesmo tempo, ele revela o seu grande poder. E é tão interessante, meus amados irmãos, que Jesus levanta-se, repreende os ventos e o mar, e diz o texto que fez-se grande bonança. Preste atenção, se a tempestade era grande, grande também é a bonança. Jesus, usando a sua autoridade divina, repreende as forças naturais e tudo se acalma. Se você observar aí no capítulo 8, do início, Jesus vai curar muitas pessoas. Aqui, Jesus Cristo vai mostrar o seu poder no controle da natureza. Quando ele desce desse barco, e aí você vai ver, dos versos 28 a 34, ele vai expulsar demônios, e ele vai mostrar que ele também tem poder e autoridade no mundo o quê? Espiritual. Então esse Deus que está conosco, esse Emanuel, ele se identifica conosco na sua fraqueza, ele sabe e conhece a nossa humanidade, por isso que ele dormiu. Mas ao mesmo tempo ele se levanta e revela que ele é o Deus Todo-Poderoso. E aqui você vai aprender uma lição muito linda, porque os discípulos se maravilhavam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que tipo de homem é esse? Que está dormindo, aí levanta e dá uma ordem, tudo cessa. Ele tem um controle, ele é humano, mas ele é poderoso para controlar tudo. O que eu aprendo aqui, irmãos? É que são justamente nessas tempestades, nesses problemas que a gente passa como crentes, que a gente vai conhecendo o tamanho do Deus que a gente tem. Está entendendo? Se não tivesse os problemas, não teria os milagres, não teria as soluções.
Se não tivesse a grande tempestade, nós não experimentaríamos da grande bonança. Se não tivesse a tempestade, a gente ficaria com a fé tímida, achando que Jesus é insensível, que Ele não se importa conosco, que Ele manda a gente fazer as coisas, vai com a gente, mas não resolve nada. Outro dia, fazendo aconselhamento aqui, a pessoa dizendo que estava revoltada contra Deus. Eu disse: você está perdendo tempo, filho. Não adianta. Você está revoltado o quê? Porque às vezes a gente dá essas crises de revolta, essas crises, por que Deus não... Não. Eu quero dizer para você que não sou eu, nem você que desiste de Deus. É Deus que não desiste da gente. E Ele entende essas crises todas que a gente tem. Essas crises de dúvidas, essas crises de insegurança, essas crises de medo. Estou com medo, o que vai acontecer? Aliás, não existe expressão mais repetida na Bíblia do que não temas. Não temas, não temas, não temas. Então eu quero dizer para você, nessa tarde, que Jesus não é indiferente com você. Ele está com você no barco. Você acha que Ele está dormindo. Você acha que Ele não está nem aí, mas Ele está ligado. E na hora que você precisar, Ele vai intervir. Ele vai intervir. Um comentarista bíblico diz que quem provocou essa tempestade aqui foi Satanás, para tentar matar Jesus e os discípulos de uma vez só. Afunda o barco, mata o Criador do mar, marca... E às vezes a gente tem umas leituras assim também, da vida, quando coisas acontecem conosco. Mas eu quero dizer para você, tudo posso naquele que me fortalece. Ele é poderoso para fazer o milagre da bonança. Às vezes, Ele vai direto ao problema e tira o problema. Tira a tempestade. Às vezes não. Em outra tempestade que aconteceu, Jesus acalmou o coração dos discípulos. Porque às vezes o que a gente está precisando não é de ausência de tempestade, é de paz do coração para a gente enfrentar as tempestades. Deus trabalha em nós primeiro, para depois trabalhar nas circunstâncias. Ele trabalha no nosso caráter, na nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé aqui, vamos orar. Eu gosto sempre de fazer perguntas aqui. Tem alguém aqui, pastor, eu estou passando por uma tempestade. E eu gostaria que Jesus Cristo, nessa tarde, Ele fizesse um milagre na minha vida, desse uma ordem de bonança. Como nós cantamos aqui, né? Cantamos aqui, Mestre, o mar se revolta. Que Ele olhasse para mim nessa tarde e dissesse assim: sossegai, sossega, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem alguém aqui que está assim meio angustiado, coração dolorido? Pode mostrar, irmão, não tem problema não. Certo? Vamos orar então, pela sua vida. Senhor Deus, Tu és o Deus que estava com os discípulos naquela tarde e noite. Esse mesmo Jesus que estava ali está aqui conosco hoje, o nosso Emanuel. E há tempestades na nossa vida que não são tempestades de vento, de água, mas de problemas, de enfermidades, de dores, de perseguições, de escassez, de necessidades. O Senhor sabe aqui, Pai, a luta, a tempestade, a dificuldade que cada um enfrenta. E a nossa fé é pequena mesmo, Senhor. Nós somos tímidos. E muitas vezes, apesar de tudo aquilo que o Senhor já fez no passado, nós nos esquecemos.
mas que nessa tarde o Senhor venha acalmar o coração dessas pessoas que estão vivendo um tempo de tempestade. Venha trazer sossego, venha trazer a tua paz, venha trazer a certeza de que essa tempestade ela é passageira. E essa tempestade não vai impedir que nós cheguemos do outro lado do rio, do outro lado do mar. Nenhum problema, nenhuma tempestade, nenhum demônio, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento poderá nos afastar do teu amor. Poderá, ó Deus, impedir que a obra que o Senhor começou na nossa vida seja concluída. Traz conforto, alento, ânimo e fé nos corações aqui nessa tarde. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto do Espírito Santo estejam no coração de cada um aqui, de cada família, de cada pessoa também que nos assiste de longe. Que o teu Santo Espírito possa ministrá-los nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém.